Nós vamos chamar agora o Eliseu Caetano, porque ele traz mais informações para a gente poder debater aqui. Depois eu quero ouvir o senhor. Eliseu Caetano, conte tudo, mas não esconda nada. Aqui a gente não esconde nada não, viu, Capês? Muito boa tarde novamente para você, para os nossos amigos aí na mesa de debate. Tá pegando fogo hoje o programa, hein? E claro, para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos. Neste momento, 1h da tarde, com 59 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura 30 graus Celsius nesse momento no sul da Flórida. Estamos acompanhando ao vivo. Quem está conosco através das plataformas digitais ou da TV, acompanha as imagens de Donald Trump chegando à Haia, na Holanda, onde vai participar de reuniões lá da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E ainda há pouco, aqui no nosso linha de frente, eu trazia a informação de que pouco antes de deixar os Estados Unidos, Donald Trump tinha soltado os seus leões contra Israel e Irã, dando ali um recado indireto, de acordo com os analistas por aqui, aos países da OTAN que vão participar dessa reunião na qual ele acabou de chegar. Pois então, a bordo do Air Force One, ele conversou com alguns jornalistas. Ele saiu lá da primeira classe, digamos assim, onde ele fica, que não é primeira classe, na verdade, o avião ele é todo preparado para ter uma área para jornalistas, que obviamente fica separada ali da área das autoridades. Mas Donald Trump foi até a área de jornalistas e lá ele conversou com alguns e teceu os seus comentários com relação à Espanha. Ainda há pouco a gente falava aqui que a Espanha já estava chegando nessa reunião da OTAN para dizer que não vai colocar 5% do PIB dela como investimento no Departamento de Defesa, como investimento na OTAN, que ela inclusive se considerava isenta disso, que ela não briga com ninguém, então ela não precisa investir o dinheiro dela em defesa. Donald Trump, então, falou o seguinte para os nossos colegas jornalistas lá a bordo do Air Force One: isso é um problema que precisamos resolver. Chamou a Espanha de um problema, viu? E aí, Capês, eu fui fazer o meu dever de casa aqui para ver como é que a imprensa, não apenas aqui dos Estados Unidos, mas de outros países, estavam ali tratando essa situação que é muito complexa, né? É Donald Trump chamando um outro país de problema, viu? E a imprensa aqui tem alertado que esse enfrentamento de Donald Trump com a Espanha nessa questão reflete uma tensão maior, ou pode refletir uma tensão maior ainda lá na OTAN. Alianças financeiramente desequilibradas, sobretudo em um momento geopolítico tenso, como a gente está acompanhando aí, né? Rússia, Oriente Médio, Ucrânia. Apesar das crises, há um consenso crescente entre os aliados, exceto, obviamente, a Espanha, né? De que é preciso, sim, um compromisso de elevação dos gastos de até 5% de cada país, do PIB de cada país, com defesa. Madrid está tentando flexibilizar isso, diz que se pagar, talvez vá pagar algo em torno de 2%, 2,1%, que, aliás, é o piso, né? O mínimo necessário para cumprir essas obrigações. Agora, há pesos e contrapesos, né, meus queridos? Porque o que acontece? A imprensa está falando sobre isso, mas Trump tem reforçado que a Espanha sempre pagou muito pouco. Nesse meu dever de casa, eu percebi que ele já estava falando sobre o assunto, não é de agora, já de algum tempo, e deu essa declaração recentemente, de que a Espanha sempre pagou pouco e que isso gera uma injustiça com os demais aliados. Uma matéria da Agência Internacional de Notícias, EFE. A OTAN tenta, então, agora, nesse momento, Capês, harmonizar aí, né, o aumento com um modelo que combine com os PIBs desses países, que também têm as suas necessidades próprias, que também têm as suas necessidades específicas, né? Então, existe ali um desenho, pelo que eu entendi, que é o seguinte: olha, 3,5% do PIB seria para defesa convencional e 1,5% em segurança ampliada, como eles chamam, que é segurança em infraestrutura, cibersegurança e etc. O jornal americano Washington Post, um dos mais importantes aqui do país, e um dos mais importantes do mundo também, né, Capês, argumenta que sem um esforço mais equilibrado entre os membros, os Estados Unidos teriam que, muito provavelmente, arcar sozinhos com muitas despesas, tornando a OTAN menos sustentável. E aí a gente entra na questão das opiniões, né? Porque, obviamente, muita gente defende os Estados Unidos dizendo: olha, o país está certo, os Estados Unidos não têm que bancar todo mundo. Mas, em contrapartida, se os Estados Unidos saem da OTAN, se retira da OTAN, se acontece alguma briga nesse sentido,
né, como ficam os países da Europa, aliás, países parceiros, vão fazer parceria com outros países. Seriam países como Rússia ou China, por exemplo. Então, o Washington Post está defendendo de que Trump está certo em cobrar mais da Europa nas matérias deles, viu? Ouviram diversos analistas e basicamente, majoritariamente é isso. O Wall Street Journal aponta que, apesar das tensões com a Espanha, a cúpula da OTAN deve selar um aumento histórico nos gastos de defesa, saindo aí desse tradicional 2%, 2,1% para 5%, pelo menos para a maioria dos países, né? Num modelo híbrido de investimento militar e em segurança. A PNews, uma das agências também mais importantes do mundo, Capê, está enfatizando que Trump condicionou o compromisso de defesa mútua com alianças que contribuam o suficiente. Ou seja, só fica quem contribuir e quem contribuir bem. Quem não contribuir, a porta está ali. Basicamente é isso que diz a matéria. E dá a entender isso, né? De que os Estados Unidos insinua mesmo de que podem recuar caso os parceiros não colaborem, evidenciando aí uma postura que eles chamaram de transnacional da América. E aí a gente volta para aquilo que você falou ainda há pouco, Capês, a história do America First. Esse foi um dos pontos mais importantes da campanha política de Donald Trump nessa tentativa de voltar à Casa Branca, que deu certo, né? Dizendo para os americanos, olha, seremos nós em primeiro lugar de novo, seremos nós, eu vou ajeitar as indústrias que não produzem mais, a gente vai voltar a produzir, a gente vai voltar a vencer, seremos grandes de novo. Só que ele, nesse momento, tem Israel e Irã, tem Israel e Hamas, você tem Rússia e Ucrânia, tem diversos outros conflitos espalhados no mundo, você tem a ONU perdendo a importância e seu papel como um mediador desses conflitos, e os Estados Unidos gastando muito no momento em que o país também não anda bem das pernas, pelo menos não financeiramente. É claro que a gente não pode comparar com outros países, né? Comparando com outros, os Estados Unidos está muito bem, mas a longo prazo continuará bem? Essa é uma questão. Então, é mais ou menos isso que ele também vai ter que levar em questão lá em Haia, na Holanda, principalmente quando for sentar para conversar com a Espanha com relação a esse aumento nos gastos com defesa lá no país. Eu volto com você no estúdio, Capês. Muito obrigado, Eliseu Caetano. E vamos direto com essas informações com o professor historiador Marco Túlio. Os Estados Unidos está certo em exigir que os países da OTAN paguem mais, que cheguem pelo menos a 5% do seu PIB para contribuir com segurança à OTAN. Os Estados Unidos paga mais de 60% do orçamento da OTAN, dos Estados, pertence aos Estados Unidos, ele paga mais de 60%. Agora, os países da OTAN têm obrigação de atender esse reclamo do Donald Trump? Qual seria a consequência? Por que a Espanha, esses outros países, a Alemanha agora quer aumentar um pouco, mas por que esses países que integram a OTAN não querem gastar tanto, mas, ao mesmo tempo, usam os Estados Unidos para gargantear? Pergunto a você, se a OTAN não tivesse avançado até quase a fronteira com a Rússia, haveria guerra Rússia contra a Ucrânia? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A OTAN ainda é necessária? A OTAN ainda é extremamente necessária para guardar a rede de influência criada no momento após a Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental, basicamente. Ela tem origem na Europa Ocidental, depois, com o fim da Guerra Fria, ela começa a entrar na Europa Oriental. O grande problema da Europa, hoje, da reclamação do grito europeu, é o dinheiro que eu tenho que pagar, custear esse sistema de segurança. O que acontece? Nesse tempo todo, a Europa pôde desfrutar de uma segurança social justa até às custas do contribuinte norte-americano. E isso agora com Trump inverteu. A questão da Espanha é uma questão localizada, é uma questão doméstica. O Pedro Sánchez é um pato manco dentro da política espanhola. Pato manco. Ele não que é isso? Ele não está conseguindo... não serve para nada? Não serve para nada. Ele é um pato manco lá, por causa da questão de corrupção que atingiu o partido dele. Ontem houve uma assembleia e a assembleia foi uníssona, inclusive com partidos da coalizão dele, gritando demissão. Se ele der o que o Trump quer, ele cai no outro dia.
exatamente por esse motivo. Então, o que eu posso dizer é que a narrativa russa de que a OTAN estava às minhas portas e eu tive que atacar para defender meu território é um pouco discutida justamente porque havia já um processo natural de países da Europa Oriental, quando a União Soviética cai, apontar o seguinte: eu não quero de novo russos dentro do meu território, vou correr para a OTAN. Ou seja, eles já sabiam dessa posição. Pois é, professora, quero até ouvir o Rodolfo Maris. O problema é que quando se desintegrou a União Soviética, em dezembro de 91, há uma versão, defendida por muitos, de que houve um acordo do pai do Bush, presidente George Bush, com ali quem estava era ainda o tinha manchinha na cabeça? Gorbachev. Mikhail Gorbachev, de vez em quando falha um pouquinho. Mikhail Gorbachev, de que não avançaria uma polegada em direção à Rússia. Em 1999, entra Polônia, Hungria e República Tcheca. Bom, já estavam na União Europeia. Para que entrar na OTAN? A Rússia já ficou incomodada. Em 2007, teve a Conferência de Segurança de Munique. O Putin faz um discurso e adverte: para, chega. Em 2003, antes, já tinham chamado os países bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia, chamado ainda Romênia, Bulgária e Eslovênia. Em 2008, já o filho George Bush convida a Geórgia para entrar na OTAN. O que acontece? A Rússia invade a Ossétia do Norte. Já era um recado. E aí continuaram pressionando. Na minha avaliação, talvez se tivesse o mundo se colocado de maneira menos belicista em relação à Rússia, talvez não estivesse vivendo essa situação. Uma coisa chama a outra. Mas é claro, na lógica que o senhor coloca, havia o interesse dos países vencedores da Guerra Fria de ampliarem sua esfera de influência. Eu acho que o tiro saiu pela culatra. Mas eu sei que é polêmico e depois eu quero que o senhor comente essa minha visão no retorno. Agora eu quero ouvir o nosso querido Rodolfo Maris. Eu tenho duas coisas para falar, mas eu quero pegar essa sua última fala porque é interessante, Capês, a gente pensar nisso, mas se a gente pensa dessa forma, que esses países se tornaram uma ameaça para a Rússia, países que são 200 vezes menor do que a Rússia, não tem cabimento a gente pensar que só pelo fato deles entrarem na OTAN e se resguardarem de uma possível guerra, tem incomodado tanto a Rússia dessa forma. Mas, Rodolfo, só para colocar, quando eles entram na OTAN, a OTAN pode colocar mísseis balísticos na fronteira com a Rússia, sim, laboratórios de armas químico-biológicas e pode colocar armas nucleares, como colocaram na Turquia. Então, é claro, você quer ter... Os Estados Unidos aceitariam o México com armas da Rússia, bases aéreas e armas nucleares? Não. Então, é assim que reagem os países. Você provoca... Você tem uma reação. Eu sou a favor da invasão da Ucrânia? Claro que não. Isso é uma violação gravíssima às leis internacionais. Mas a toda ação tem uma reação. Então, esse tratado de 47 que colocou a OTAN como se fosse um guarda-chuva, né, desses países europeus menores, é justamente pela questão da segurança. A Ucrânia é um país minúsculo, a Itália é um país minúsculo, a Espanha é um país minúsculo, que não tem força contra uma Rússia, por exemplo, Capês. A gente discute aqui algo que já está sendo discutido no mundo há tempos já. Então, é só uma colocação, mas eu entendi o que você falou e vou me atentar simplesmente ao fato do que o Ricardo Rose trouxe aqui, dessa reunião que está acontecendo agora na Holanda com relação ao Donald Trump, de que ele vai fazer com que esses países europeus que são ali, né, que estão no guarda-chuva, não só os europeus também, né, mas os países que estão no guarda-chuva da OTAN, assinem ali uma prerrogativa de 5% do seu PIB. Hoje, os países da OTAN já pagam 2% do seu PIB para a OTAN. Ele quer não só dobrar, ele quer ir para 5%, de 2% para 5%. O que para alguns países, principalmente países que passam pela dificuldade com o euro, é totalmente ilegal, inconstitucional, imoral. A gente pode falar de outras coisas aqui. Por exemplo, hoje os Estados Unidos têm uma participação na OTAN de 62% dos seus gastos, chegando a 1,3 trilhão de dólares. Se a gente for colocar isso em reais, dá mais ou menos 8 trilhões na cotação da época, porque esse estudo é de 2024, ok? Agora, se a gente for para pensar quanto cada cidadão americano paga para custear a segurança de um europeu, nós chegaremos aqui a um determinado de 2.000
$890 cada cidadão americano. E é baseado nessa conta que o Donald Trump quer fazer uma equação, quer falar, olha só, não é justo que a gente pague pela segurança de vocês dessa forma. Vamos colocar 5% aqui, a gente baixa o nosso custo e a gente subdivide o que, teoricamente, é a coisa mais racional a se fazer. Será que é justo cada americano pagar $2.890 para a segurança de outras pessoas nos seus países? Nós, na condição de brasileiros, se a gente fizesse parte da OTAN, nós não fazemos, porque segundo o artigo 10 da Constituição deles, a gente não pode fazer porque nós não somos europeus. Essa é uma das prerrogativas. Mas se a gente tivesse que pagar R$2.890, tanto de imposto que a gente já paga aqui pela segurança de um europeu, seria justo? Ou a gente estaria agora, nesse momento, entendendo o que o Donald Trump está tentando colocar nessa reunião? Eu acho que, seriamente, isso é uma coisa mais justa a se fazer. E o Donald Trump, mais uma vez, é o grande personagem dessa guerra e, principalmente, desse acordo. Então, professor Marco Túlio, daqui a pouco nós vamos falar da pesquisa, Paraná Pesquisa, como é que ficaria Lula contra Bolsonaro agora? Agora! Como é que está a situação do Bolsonaro contra o Lula agora? Mas antes, fica no suspense aí, eu preciso colher a opinião, claro, do professor. Veja, a colocação do Rodolfo Marez, mais ou menos, nos leva à seguinte conclusão. Não é tanta prioridade assim para os Estados Unidos. Se fosse, ele não reclamaria de bancar 62% do orçamento da OTAN. Eu pergunto ao professor, valeu a pena chamar esses países todos e agora ter Rússia e China como aliados mortais, aliados figadais? Valeu a pena? Eu lembro que o Nixon dizia, tudo menos Rússia ao lado da China. Temos que observar o seguinte... Esse alinhamento entre Rússia e China, ele não é tão consolidado do jeito que a gente pensa. O Nixon soube muito bem como operar a rivalidade entre os dois. Eu vejo a China muito mais cautelosa em relação a conflitos do que a própria Rússia. A Rússia não. A Rússia, ao ver qualquer perigo iminente perto de suas fronteiras, já tenta afastar, como é o caso da OTAN. Mas ele não pode reclamar de muita coisa. Afinal, aquela discussão que você introduziu a respeito do início da questão do alargamento da OTAN, nenhum acordo foi fechado no papel. No papel, nenhum acordo foi assinado. Todos eles foram de garganta. Então, não dá para confiar nos russos falando exatamente isso. Olha, um acordo foi fechado. Que acordo? Aonde foi? Está assinado? Não está. Então,